Fomos a nossa primeira premiere e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. Em muitas histórias de crimes irreais que vemos por aí, o enredo muitas vezes termina com um ente querido sendo encontrado, morto ou vivo. Mas quando há um caso de desaparecimento em que nenhum vestígio da pessoa é descoberto após o sumiço, é muito cruel. Isso rouba a paz de qualquer pessoa. Será que ele tá sofrendo em algum lugar? Será que tá comendo? Será que tá vivo? A dúvida é avassaladora. Porque se ao menos tivesse um corpo para ser velado, esse tipo de caso rouba a esperança de um luto. Luto por quem? Se ainda há a possibilidade dessa pessoa ser encontrada. Hoje vamos falar sobre a série documental Volta Priscila, que conta a história de um dos desaparecimentos mais divulgados do Brasil, que completa em 2024 20 anos. E temos sinopse para essa série, Beats? Temos. A série documental Volta Priscila acompanha a agoniante trajetória da família Belfort em busca de respostas para o desaparecimento de Priscila Vieira Belfort, irmã do famoso lutador de MMA Vitor Belfort. E onde que as pessoas podem assistir a essa série, Beats? Ela está disponível hoje, a partir de hoje, no Disney Plus. Perfeito, e a série tem 4 episódios, né? E lembrando que teremos spoiler dos 2 primeiros episódios de Volta Priscila, que a gente, até o momento, já assistiu. De tanto a gente falar, finalmente a gente foi pra Premiere. Uhul! Quem acompanha nosso Instagram viu a gente lá, fotinho da gente lá, acompanhou a gente lá. Foi muito legal. Foi minha primeira Premiere, a sua também, né? Primeira Premiere? Não. Premiere, assim, sem ser lançamento de filme. Com comes e bebes, essas coisas. Com comes e bebes, assim. sim, é. Cara, porque tinha comes e bebes, né? Coisa chique, assim, sabe? Tipo, eu gostei bastante da experiência, foi muito legal. Tinham vários influenciadores, tinha muita gente do jornalismo também, né? Assistindo lá. Depois, é engraçado porque depois a gente vai relembrando um pouco das carinhas conhecidas, né? Porque você vai vendo reportagens sobre, e aí você olha e fala, ah, essa pessoa tava lá também, né? Então é bem legal, assim, foi uma experiência bem bacana. Espero ter outras oportunidades, né? A gente ter outras oportunidades pra ir. A gente ganhou brindes, camisetas e tudo. Comemos, cara, foi... enchemos a pança e assistimos os 2 episódios da série, né? Que foi muito legal. Sim, e foi muito massa, porque como foi uma premiere, não sei se todas as premieres são assim, né? Mas teve também a coletiva de imprensa com a família Belfort, né? Então foi muito legal. Foi bem emocionante também, né? Além de ter sido toda essa experiência legal, a série bacana, né? É um caso emocionante, é um caso triste, muito triste. Né? Demais. Então eles falaram com a gente, né? Contaram um pouco a história, deram toda uma introdução sobre o que a gente iria ver nesses 2 primeiros episódios. Então foi um momento bem bacana, assim, sabe? Foi um momento bem íntimo, assim, sabe? Com a família e com outras pessoas também. E agradecer a Disney, né? Sim! Que convidou a gente pra ir. E Disney, quando tiver mais, só convidar. HBO, Sony, todo mundo aí. Estamos à disposição. À disposição. A gente tá bem animado mesmo. A gente agradece com muita felicidade. A série documental ela é uma coprodução da Disney Plus com a Pródigo, uma produtora nacional, né? A direção são de 2 pessoas, do Eduardo Rajabali e da Bruna Rodrigues. Eu não conhecia nenhum deles dois, nenhum trabalho deles dois. Eu fui dar uma pesquisada quem são eles e tudo mais. Mas eu achei a direção bastante interessante, assim. Eu não sou um cara de assistir muito documentários sobre true crime, até muitos documentários não é muito a minha vibe, mas eu achei ele bem montado, assim. Ele tem aqueles cliffhangers, né, que é aquilo que te segura pra você assistir o próximo episódio. Ele tem esses cliffhangers entre episódios, assim, que você fica, cara, o que vai acontecer? E é legal que o cliffhanger do primeiro pro segundo episódio, ele usa o Gilberto Barros. É verdade. O Leão, que é um cara mega conhecido e tudo mais, e aí você fica, o que vai acontecer? Mas a gente vai falar um pouco mais pra frente. Verdade, eu achei interessante também, porque eles fizeram um esquema muito bonito, assim, principalmente com a própria Priscila, né? Porque uma das teorias pro sumiço dela é que ela tinha envolvimento com tráfico, ela sumiu por conta disso, né? Meio que apagaram ela, né? Na época se falava muito sobre isso. Então é uma coisa que a família mesmo, em várias entrevistas, inclusive lá na coletiva
coletiva de imprensa, a Jovita, né, que é a mãe, ela comenta, todo o desaparecimento cria um estigma ali mesmo, né? As pessoas acabam criando várias teorias, né? E assim, ela era uma menina conhecida, né? Na época não tinha aquela coisa de câmeras e tudo, então ela era a Priscila Belfort, era irmã do Vitor Belfort, mas ela tinha ainda essa coisa de conseguir ter uma vida pública, tranquila, né? Tanto que ela trabalhava, ela era funcionária de uma empresa, ela não era famosa, né, por ser irmã dele, né? Até porque ela aparentemente não gostava muito dos holofotes em cima dela e tudo mais. Sim, verdade. Então, você vê a visão da Priscila mesmo, né, com os vídeos de família. Sim. Então você vê aquela Priscila graciosa, aquela Priscila criança, adolescente, adulta, perto dos 29 anos mesmo, né, que foi a época em que aconteceu o desaparecimento dela. Então você cria um vínculo ali com a pessoa. Então meio que essas coisas você pensa assim, cara, mas será, sabe, que ela tinha algum envolvimento? Porque ela parecia que não usava droga, não saía, não... Acho muito assim, ela saía, mas ela não era daquela pessoa que, pelo menos, pelas imagens, pelo que conta, pelos amigos, assim, porque, cara, os amigos acabam contando as coisas que a família não sabe, sabe? Porque é aquilo, né? A gente não conhece a família que a gente tem. Os amigos conhecem uma versão que é diferente. A gente não é... A gente, para os nossos pais, a gente é filho, né? A gente fala com eles como um filho. Com os nossos amigos, a gente é outra pessoa. Então tem outra visão. E os amigos têm uma visão totalmente diferente dela, assim, sabe? Que você vê e fala, poxa, não conecta, sabe? E é uma coisa que o documentário é bastante respeitoso em tudo, muito, né? E o próprio Vitor lá, ele falou... Eles estavam muito embargados, assim, né? Eles estavam bem emocionados. Tanto que ele tava até meio rouco, assim. Tava bem baixa a voz dele. A Joana Prado também, né? A voz dela tava trêmula, né? Cara, deve ter sido muito difícil filmar, né? Tudo isso, passar por tudo isso, né? Ele mesmo fala lá que lá a gente iria conhecer a verdadeira Priscila, né? Eu não acompanhei tanto o caso, então com certeza muita gente ali conhecia ela desses casos. Rolou que ela era até amante de um traficante, que foi sequestrada, e várias coisas, né? Coisas horrorosas, né? Acho que eles fizeram mais essa série, né? Que é uma produção brasileira e da Disney e da família pra tirar o estigma, né, negativo que tinha em cima da Priscila, né? Porque assim, teoria sempre acontece, né? Mas deve ser muito triste pra família não ter um corpo, não ter a pessoa ali viva e você a todo momento ser bombardeada por essas teorias que acabam sendo muito cruéis, sabe? Porque se tivesse finalizado o caso, eles poderiam seguir e não ter essa contaminação, assim, sabe? Da história dela. Mas como ainda não fechou o caso, porque não tem como fechar, porque não tem uma Priscila ali. Então deve ser muito dolorido, assim, né? Sim. A Priscila, ela, como a gente falou, né? Ela trabalhava na Secretaria Municipal de Esporte do Rio de Janeiro, cara. Então ela tinha um cargo público, ela era funcionária pública. Ela era funcionária pública. Ela era mais uma pessoa como eu, como você e nossos ouvintes e tudo mais. Ela não era como o irmão dela, que era um homem muito famoso. Ele tava em ascensão na época, né? Então ele tava começando a fama dele no MMA também, na época. Então, cara, ela era irmã dele. Sim. E ela trabalhava lá no centro do Rio de Janeiro, né? Na hora que tava mostrando no documentário as localidades, eu conheço aquelas localidades ali, porque eu já estudei no centro do Rio de Janeiro. Eu frequentei muito o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, né? A maioria das pessoas que ouve a gente já sabe. Então me é muito familiar aquele lugar ali, aquele lugar onde ela sumiu. Assim, eu já estive por ali, já passei por ali, sei como é aquele lugar. Não é um lugar muito fácil, assim, sabe? É um centro de uma metrópole, né? Então, tem tudo que você possa imaginar no centro de uma metrópole, tem. E eu acho que era pior em 2004. Porque, assim, tem muito tempo que eu não vou pro Rio de Janeiro, mas eu frequentei lá até 2001. Eu tirei minha habilitação no centro do Rio de Janeiro. Eu dirigia pelo centro do Rio de Janeiro, gente, e tudo mais. Que loucura. Isso foi em 2001. Não foi 2001, foi 2003. Foi na época. Caramba, foi em 2003. na época. E no dia do desaparecimento dela, foi um dia que, inclusive, ela tinha marcado, né, de sair pra almoçar e tudo. Eu não lembro se na série fica claro isso, mas em muitos locais a gente vê, né, que ela foi sair pra almoçar com o namorado dela, mas ela nem chegou ao local, né, porque eles iam se encontrar no restaurante, né, no local do almoço dela, assim, mas ela acabou não chegando no local. A gente não sabe muito bem o que aconteceu, né, e isso aconteceu
aconteceu no dia 9 de janeiro de 2004, como a gente tava comentando, né, que foi nesse ano. E desde então ela nunca mais foi vista. Parece que ela simplesmente evaporou. E eles falam até dentro do primeiro episódio, eles falam que as câmeras não pegaram ela, não tinham câmera, não tinha nada, não tinha evidência. Eles especulam isso dentro da série, né, que há algum envolvimento além. Eles falam isso e eu também fico me perguntando, por quê? O que alguém ia ganhar em desaparecer com a irmã do Vitor Belfort? Cara, e é muito estranho, assim, é estranho, tudo é estranho, assim, sabe? Porque a Joana Prado na série, ela inclusive fala, né, que comentam que acha estranho ela não aparecer à noite, né, porque terminou o trabalho, ela deveria estar em casa. O próprio namorado liga pra mãe falando que ela não apareceu no dia, né? Mas aí ela acha que deve ter ido pra casa de uma amiga, a mãe fica preocupada já. Só que a Joana Prado conversa com ela e fala, não, ela deve ter ido na casa de uma amiga, deve ter encontrado alguém e tudo, tá tudo certo, vamos esperar ela chegar do trabalho. Ela não chegou do trabalho. E aí eles já foram lá pra delegacia pra fazer um BO. A gente vê muita gente que tem, né, parente desaparecido, e é muito foda você fazer BO, né? A gente vê, por exemplo, tem um documentário no YouTube sobre Mães de Maio, que deve ter uns 40, 50 minutos, assim, é bem curtinho, mas é muito bonito também, assim, sabe, de assistir, é bem legal de assistir. Muitas mães, elas falam que a parte de fazer o BO é o momento mais dolorido, assim, sabe? Porque você conhece seu filho, você conhece a índole do seu filho, por mais que ele mostre pra você uma versão, mas ele é outra com os amigos, você sabe do que ele é capaz, e as pessoas perguntam, será que não tá usando droga? E você fica assim, cara, pra que isso, sabe? É só um BO, você faz um BO e procura, sabe? Faz um BO, faz o que precisa ser feito, sabe? A partir dali, entende? Então é a parte mais dolorida, e eles passaram por isso também, né? É muito foda ter essas teorias logo primeiras 24 horas, entende? A polícia meio que vacilou também, sabe? Assim, nas buscas. Começaram a fazer a investigação não pensando na questão dela ter sumido, mas na questão dela ter morrido. Então, foram procurando em outros espaços, em outros lugares. E, cara, ela sumiu. A princípio, ela sumiu. Ela foi, sei lá, levada pra algum lugar, sabe? Levada, não dá pra saber. Então, eles começaram a levar a investigação de uma forma, na visão deles, né, equivocada. É comentado bastante na série de que não houve uma investigação correta. Hoje em dia mesmo, a polícia ainda não tem uma base e uma formação decente, que a gente não pode culpar só os policiais também, né? Sim, mas também a gente pode culpar também o Estado por não dar um treinamento forense para os policiais poderem ter como procurar, né, cara? Hoje em dia a gente tem, tipo, celulares, tem tudo mais ao nosso dispor, câmera em todo lugar. Em 2004 era mais difícil. Então, isso que deve ser difícil mesmo, né? Porque em 2004 não tinha essa cultura de ter câmera em todos os lugares da cidade. Geralmente tinha em pontos mais perigosos, né? E hoje em dia tem em vários lugares. Então, naquela época não tinha como você seguir, por exemplo. Então, vamos supor, se eles conseguem perseguir o passo a passo de um carro que ela pegou, um táxi que ela pegou, pra ir almoçar, por exemplo, se eles chegam num certo ponto, não vai ter mais câmera. Então, se a pessoa for pra direita, esquerda, continuar indo pra frente ou qualquer coisa assim do tipo, cara, eles perderam, sabe? Perderam o caminho. A partir dali, não tem mais Priscila Belfort, entende? Então, isso que é muito foda, sabe? Hoje em dia já tem. Então, é claro, né, que ainda dificulta, ainda tem muita cultura também de preconceito, né, que a gente vê, assim, tipo, dependendo da classe social da pessoa, eles vão procurar de uma outra forma, eles não vão procurar como uma pessoa desaparecida, mas como uma pessoa que quis desaparecer, como uma pessoa que resolveu se matar, tipo, umas coisas que você fala assim, cara, não, vamos procurar como um desaparecido, vamos seguir ali, a partir do momento que ela foi vista pela última vez, entende? Sim. A própria Jovita, em certos momentos, assim, dos relatos dela dentro da série, que a Jovita é a mãe, né? Ela tem uma fagulhazinha pequena de que a filha ainda pode estar em algum lugar. E ela não voltou. Mas também, no começo, assim, logo no começo disso, né? Ela foi pra televisão, ela participou de programas da Sônia Abrão, do Gilberto Barros, do Faustão. Inclusive, esses 3 nomes aparecem na série, né? O Faustão não aparece fazendo relato, porque a gente sabe que ele tá numa situação complicada de saúde, né? Mas o Gilberto Barros tá, e a Sônia Abrão também. É verdade. Eles dão os relatos deles hoje em dia, né? E ela foi pra televisão pra tentar achar um jeito. Tanto que ela falava, se você tá com a minha filha, a gente faz o que você quiser, só devolve a minha filha, né? No começo, assim, ela tinha muito ainda de que a filha havia sido sequestrada e tudo mais, né? Porque, assim, a família mesmo fala, né, comenta que ela tava tendo uns lapsos de memória e tudo por conta de uma depressão que ela teve, né? Então, que ela tinha feito
quando ela era adolescente, ela tinha feito um intercâmbio para os Estados Unidos, inclusive mostra isso nesses 2 primeiros episódios, né, da série, que ela fez esse intercâmbio, só que chegou num dado momento em que ela sentia que a irmã mais nova dela, né, a host sister dela ali, ela não curtia muito a Priscila, porque a Priscila tava super popular, né, ia nas festinhas que a própria irmã estadunidense dela não tava indo, até o momento que ela acabou quebrando na perna, né, aí ela não pode andar, não pode ir pra escola, não pode fazer nada que ela tava ali pra fazer. Aí os pais dela buscam ela, o pai dela vai buscar, porque até a Jovita fala, né, eu não concordei com isso, então, porque a Jovita não queria que ela fosse, porque ela não tava preparada pra ir pra lá, e realmente parece que ela tava sentindo mesmo, né, que ela não tava preparada, porque, cara, a menina ficou com depressão lá, então talvez a Jovita estivesse vendo alguma coisa ali na filha dela e pensasse, cara, ela vai estar num país diferente, sem apoio, sem nada, não vai rolar, né? Eles são bastante respeitosos com a Priscila, com a família, mas eles não passam pano, assim, né? O pai gostaria que ela fosse tenista, mas ela não queria. Que a mãe gostaria que ela se exibisse um pouco mais nas câmeras ou certas coisas. E ela não queria isso. Ela queria aquela vida pacata de funcionária pública, né? E meio que a família aparentemente não aceitava tanto isso, né? Não a todo custo, mas a um custo caro, que é você obrigar uma pessoa a fazer o que ela não quer. Eles são uma família de classe média e tudo mais, né? Eles têm costume de gravar muito, a gente vê muitas gravações deles, né, deles pequenos, deles adolescentes, deles adultos, e aí você vai vendo conforme ela vai ficando mais velha, ela meio arredia com a câmera, né, não queria mais aparecer tanto. É verdade. E ela até um pouco mais triste também, né. E eles sentiram muita mudança dela depois dessa volta, né, dos Estados Unidos, e aí ela falou que ela voltou uma outra Priscila, mas eu penso assim, nesse caso, assim, sabe, nem só por conta de depressão, nem nada, mas, cara, eu acho que o intercâmbio muda as pessoas, né. Eu imagino que sim, tipo, principalmente cultura, de uma adolescente, né? Muito, então é outra cultura, outra vibe, você viu outras coisas, então por mais interessante e incrível que seja o rolê, assim, sabe, do intercâmbio, cara, você vai voltar uma pessoa diferente porque foi incrível, ou você vai voltar uma pessoa diferente porque foi uma bosta, então é uma outra você que tá ali, sabe, assim, não é a você da sua família que fala português, que sabe os memes e vai fazer ha, sabe, eles viram que ela voltou mais triste, né? E ela era uma pessoa que costumava documentar bastante a vida dela, né? Cartas pros amigos, escrevia também diários, né? É engraçado que eu fiquei pensando, assistindo, eu falei assim, cara, se eu desaparecesse quando eu tinha a idade dela, impossível fazer um documentário sobre mim. Eu não tenho nem foto, mano, direito de quando eu era criança. Horror. Eu tenho filmagens quando era criança. Então, a minha família não tinha esse costume de filmar, de fazer foto. Tanto que eu, particularmente, não gosto muito de foto. Eu tiro, mas não gosto muito de foto. Eu me acostumei a tirar foto. Mas eu não tenho essas documentações, assim, nada escrito sobre... não tenho, sabe? Não tenho esse costume. Eu conheço pessoas que tive amigos que tinham esse costume. Poderiam achar eu nas filmagens dos meus amigos, provavelmente. Agora, nas minhas filmagens... Mas voltando aqui pra série, né? A gente fica sabendo, né, de toda a vida da Priscila, desde a infância até a adolescência, a vida adulta e tudo mais. Só que, né, eles vão sempre trazendo o caso também, né? O desaparecimento, vão colocando também os principais suspeitos, né? Que em um dado momento lá, tem uma pessoa que é sequestrada, ela consegue fugir e ela diz que um dos sequestradores que vai acabar com a vida do cara, né? Assim como ele fez com a Priscila Belfort, a irmã do Vitor Belfort. Esse cara, no caso, né, ele consegue fugir, o sequestrado, no caso, ele consegue, o refém, ele consegue fugir e ele vai pra polícia e comenta que esse cara falou isso pra ele. E isso transforma o caso em um outro caso, né? Isso, exatamente, porque até então tinha as teorias, né? Que é uma, suicídio. Cara, isso aí é uma loucura, o que vira depois é uma loucura. Eu não sei se ainda é no primeiro episódio ou já no segundo, assim, no segundo, né? Porque o segundo é pauleira, assim, sabe? Se preparem. Foda, é pesado. E aí, esse cara que fala isso daí, né, é um grupo de sequestradores, né? Só que esse moço que fala essas coisas é o Gerinho, que é um dos traficantes maiores, assim, do... Sim. Não sei se é do Rio de Janeiro. Ele é do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, né? Então tá. Ele tava numa das favelas que era um dos polos mais poderosos da época. E ele era do Comando Vermelho, ele tinha perfil no Orkut e tudo, mas ele era uma celebridade naquele começo de internet.
bandido. Esses sequestros, tanto desse cara e um outro, e tem até um outro senhor lá que ele é dono de uma empresa, ele fala que foi sequestrado pelo Gerinho também, ele dá o relato dele de todo como foi o sequestro, porque havia muito sequestro relâmpago no Rio de Janeiro. E sim, realmente havia. Meu pai foi sequestrado, sequestro relâmpago, em 95. Meu pai foi me levar pra escola e meu pai esperava eu entrar na escola. Ele era vendedor de rua, né? As coisas que ele vendia ferramenta pra mecânicas, né? E todo o material dele ficava na mala do carro. Estacionou na rua da escola, me esperou entrar. Quando eu entrei, ele ia embora trabalhar, né? Ia pros lugares onde ele ia fazer as vendas dele. Nesse dia, entraram no carro, levaram ele até a Avenida Brasil, largaram ele na Avenida Brasil sem nada, levaram o carro, levaram todo o documento. Meu pai andava com muito dinheiro, porque tinha que trocar, né? Naquela época não tinha o débito automático, estava sendo implementado ainda no Brasil. Então, cara, tipo, foi assim, foda, e o meu pai, ele ficou com síndrome do pânico por causa disso, né? Ai, quem não fica, né, gente? Imagina. Sim, sim. Isso era uma coisa muito comum no Rio de Janeiro. O sequestro relâmpago era assim, eu não sei como é que era em São Paulo, mas no Rio de Janeiro isso era endemia, velho, porque tava foda. E aí eu acho que nessa época ainda tava, 2004, porque, cara, 10 anos passou da época do meu pai, sabe? Tipo, o caso virou um outro caso, achando que é um sequestro relâmpago por conta dos outros sequestros relâmpago. E aí... Eles já começaram a procurar por esse Gerinho, né? Sim. Então, foram 1.300 policiais com, tipo, fuzil e tudo, assim, eles fizeram sabe? uma operação, né? Uma operação gigantesca. É foda, porque, assim, cara, eles fizeram todo esse planejamento, mas eles mataram algumas pessoas inocentes também, né? Inclusive, uma das meninas que até aparece na série, assim, que ela foi morta no quarto dela enquanto ela tava dormindo. Ou seja, cara, você não tá nem protegido quando você tá aqui dentro da preparo, a gente vê ali na filmagem, o preparo da polícia é zero. Nenhum a preparo. Filmagem não sei se ali era a Rede Globo ou qualquer coisa, o policial tava atirando com a metralhadora na cara da galera, velho. Sim, ele tava atirando pra cima? Ok. Mas ele tava atirando na frente dos moradores ali. Né? E assim, a gente pode ver que nenhuma bala é perdida. Ela vai encontrar, sabe? Assim, vai encontrar uma pessoa, vai encontrar o alvo, vai encontrar o alvo inocente. Mas assim, cara, e acaba que eles matam o Gerinho. Que é o único cara que poderia ter uma informação sobre a Priscila, né? Cara, a única pessoa que eles não deveriam matar... Tipo assim, não deveriam matar ninguém. Mas tipo, cara, o Gerinho deveria estar preso. Deveria estar ali dando respostas, sabe? Sim. Ou seja, a única pessoa que tinha respostas sobre o caso não tá mais viva. A polícia e a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro não foi fazer a missão, entre aspas, lá no Complexo do Alemão por causa da Priscila Belfort. Ela foi apenas um estopim para que a polícia fosse atrás do Gerinho e da gangue do Gerinho no Complexo do Alemão, né? E o que eles falam é que o Complexo do Alemão foram 1.300 policiais, porque o Complexo do Alemão é praticamente uma cidade, tem várias entradas e tudo mais. Mas, cara, não precisava de tudo isso, Mas a truculência não há necessidade dessa truculência. Exatamente. Né? E foi totalmente desproporcional, né? O que eles foram fazer lá e como as pessoas iriam se proteger ali, sabe? Iam se defender. A gente entende que, cara, você tá ali, o policial tá ali com a adrenalina mega alta, porque ele pode ser baleado a qualquer momento, a gente entende isso. Mas realmente não houve um preparo para aqueles policiais entrassem lá e pelo menos capturassem o cara. Se o cara sequestrou várias pessoas, ele deve ter executado várias pessoas. Então várias pessoas estavam desaparecidas, com certeza. Ele poderia ter muita informação, né? É verdade. Então eu acho que, assim, isso daí foi uma falha muito grande nesse planejamento mesmo, né? Nessa execução mesmo, assim, dos policiais, né? E outra coisa que acontece muito na série também é que a gente vê, né, que na época bombou muito, assim, porque eles colocaram resgate, 5 mil reais de resgate. O Gilberto Barros já colocou mais 10 mil. De resgate não, de recompensa. O Gilberto Barros já colocou 10 mil, então era 15 mil reais pra quem tivesse informação sobre a Priscila, né? Então, muita gente ligava lá e falava: eu vi a Priscila aqui no bairro X do Rio de Janeiro. Eu vi a Priscila andando aqui no São Paulo. Cara, ela aparecia na Bahia. Federal, ela aparecia Piauí, no Federal, vários lugares. Vários locais. E você fica assim, tipo, gente, é muito triste isso, sabe? Pra família, porque eles vão procurar saber, eles vão lá e não tem nada, eles vão ali e não tem nada. Tem até um vídeo, né, que mostra uma menina que tá junto com um cara em cima do trem, que é a cara da Priscila Belfort, mas, tipo, não é ela. Mas ela tinha 28 anos, Sim, tipo, né? Tipo físico parecido. Tipo físico super parecido, assim. Cara, a gente assistiu 2 episódios, né, da série, nessa premiere, e assim, o final desse segundo episódio, incrível, assim, sabe? Porque
você fala, você pensa, você vê isso e fala assim, gente, eu vamos sinceramente, ter respostas. Não usaria a palavra incrível, eu usaria inacreditável. Inacreditável. Mano, eu fiquei indignado com aquilo. Eu falei, não é possível que uma filha da puta de uma pessoa ia fazer isso. Mas a gente não vai contar, vai deixar vocês. Não, a gente não vai contar, verdade, exatamente. Mas a Jovita, ela preparou as pessoas na coletiva de imprensa, porque ela chegou e falou que a gente vai ver 2 episódios, porém, o episódio 3 e 4, que são os 2 últimos, né, que todo mundo vai ter acesso no dia 25 de setembro, mais conhecido como hoje, vai ter muito quebra-cabeça pra ser montado também, assim, sabe? Tipo, ela vai ter muitas outras respostas, muitas outras informações, assim. E a todo momento ela fala, né, que, tipo, se a Priscila estiver vendo, então ela ainda acredita nisso, né? Tem uma familiar lá na série que, inclusive, fala, né, que quando a cadela dela falece, uma semana depois, a Priscila duas eram unicarne, né? Aí passou uma semana, a cadela acabou falecendo porque, cara, não comia, não bebia, morreu de saudade. E aí, nesse momento, até eu não lembro se era uma amiga ou uma familiar, ela sentiu que a Priscila podia estar morta. E aí eu fiquei assim, tipo, cara, que pesado, né? É triste esse momento da série, triste, né? Tudo primeiro triste, episódio... assim, cara, não tem... Assim, os momentos legais são os quando você vê ela feliz e tudo mais, mas fora isso, é bem Eu acho triste. que isso dá a tranquilidade pra série, né? Pra não ser uma coisa muito pesada, assim. Porque a história é muito pesada, né? E é interessante porque lá também, se eu não me engano, tinha algumas pessoas algumas mães, né? Algumas mães da Sé lá, né? Sim. A Jona Prado até falou, né, sobre as mães da Sé estarem lá, tudo. Elas estavam lá também, né, contemplando a série junto com a Jovita, né. Mães da Sé é uma associação para mães de pessoas desaparecidas. Algumas delas estavam lá. E começou em 96, né? Sim. E desde então, tipo, tem mães que já encontraram seus filhos, tem mães que ainda não encontraram seus filhos, né? E nesse documentário que a gente comentou no começo, fala muito sobre isso, né? Fala sobre o BO, fala sobre como que é a pessoa, tem fotinhos lá, né? Se eu não me engano, tem entrevista com 3 mães. E é muito bonita esse documentário também. É bem legal, ele é bem curtinho, dá pra assistir papum. Ela existe desde 1996. Ela já ajudou a encontrar mais de 5.500 pessoas desaparecidas. Então é muito importante. Segundo o mapa de segurança pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, só em 2023 foi registrado o desaparecimento de 225 pessoas por dia no Brasil, totalizando mais de 80 mil casos durante o último ano. Cara, 225 pessoas por dia. É muita coisa. Muita coisa. É interessante, né? Esse documentário também, ele chama muito a nossa atenção pra questão do desaparecimento mesmo de pessoas, sabe? Dá até algumas dicas, tudo, né? A gente recebeu até um material ali sobre o que fazer em caso de desaparecimento, né? Dicas importantes, assim. Eu, pelo menos, né, nunca passei próximo de um desaparecimento de pessoas, assim, sabe? Tipo, próximo a mim nunca teve um desaparecimento, sabe? Nem perdido, assim, sabe? Tipo, uma pessoa que foi encontrada 5 horas depois, sabe? Nunca passei por isso. Então, não sei qual que é o sentimento, né, da pessoa, tudo. Mas tem algumas medidas que pode fazer nesses casos, né? Ao contrário do que muitas pessoas dizem, não precisa esperar 24 horas para avisar as autoridades que houve um desaparecimento. Muitas vezes você conhece o dia a dia do seu familiar, você sabe que a pessoa sempre dá notícia, vai viajar, mostra foto, compartilha e tal. De repente a pessoa não vem no horário certo, demora 1, 2, 3 horas para chegar. Cara, você não precisa esperar 24 horas para informar, você pode fazer um BO no mesmo momento que você acredita que a pessoa pode ter sido desaparecida, né? E se a pessoa que você tiver te atendendo negar fazer o BO, você pode informar ela que essa informação existe na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E também, além dessa informação, né, de você informar as autoridades sobre isso, você também pode verificar o registro da pessoa desaparecida nos serviços de emergência, né? Hospital, UBS, IML, tudo, né? Você pode pedir esse registro e registrar o boletim de ocorrência também, né? Além de fazer o que muitas pessoas já fazem, que é divulgar foto nas redes sociais, em busca de pistas mesmo, né?
muita gente acaba vendo um paradeiro ali, né? As pessoas próximas a você podem ver. E você pode também procurar o serviço de apoio a familiares e pessoas desaparecidas para eles te auxiliarem na busca, porque eles têm bancos de dados e tudo mais, com certeza vão te ajudar nesses primeiros momentos. E uma coisa muito interessante que eu tava lendo hoje, a família do Vitor Belfort, a família Belfort, né, gostariam de implementar aqui no Brasil uma tecnologia chamada Alerta PRI. Essa tecnologia, ela funciona mais ou menos assim: se por um acaso houver um BO de alguém que está desaparecido, automaticamente é mandado um SMS com as informações da pessoa que desapareceu. No caso, pega um range de pessoas ali da região próxima onde essa pessoa desapareceu e manda um SMS para todo mundo. É mais ou menos parecido, a gente vê isso em filme estadunidense e tudo mais, filme hollywoodiano. Vai ter um alerta de furacão, alerta de terremoto, e eles avisam para todo mundo, inclusive avisam na TV, avisam no celular. A ideia é que seja feito isso. Isso já foi implementado no Rio de Janeiro, mas funcionou por 3 meses só, em 2022, e segundo a família do Vitor, 99% dos casos em 2022 foram solucionados por causa disso, né? Essa tecnologia, né, implementada no Rio de Janeiro em 2022, ela disparava apenas um caso por dia, e ainda assim, 99% dos casos foi solucionado, né? Porra, então, uma taxa, né, cara? Que funciona, né? Com certeza. Só precisa haver investimento pra isso, né? Exatamente. Porque, cara, logo nas primeiras horas, se a pessoa desaparece, ela não vai parar da sua cidade até um estado diferente, sabe? A não ser que ela pegue um avião na porta da casa dela. Sim. Então é impossível. Então, realmente, tipo, nas primeiras horas você tem o SMS, você vai ver, você trabalha, você tá na rua, as pessoas estão por aí, né? Sim. E esse alerta PRI, ele é inspirado no Amber Alert, um alerta que existe lá nos Estados Unidos, né? Tá implementado desde 1996 e foi criado no Texas e tudo mais. E aqui no Brasil existe um projeto de lei para implementar esse Amber Alert aqui, em 12 estados e no Distrito Federal, né? Então, vamos cobrar os nossos deputados, os nossos vereadores, ou quem precisa ser cobrado para isso, né? Vamos mudar um pouquinho aqui, né, nesse episódio, nas nossas considerações finais, em vez da gente dar nossa notinha, porque a gente não assistiu a série toda, né? Qual é a sua expectativa para os próximos episódios? Olha, eu não tenho costume de assistir documentário de True Crime, nada de True Crime, pelo próprio nome, True Crime, né? Eu não gosto muito de coisas reais, assim, me deixa bastante agoniado. O único True Crime que eu gosto é um jogo chamado True Crime, quem já jogou conhece, com certeza, que é um GTA, só que ao invés de você ser o bandido, você é o policial. Eu não sei o que esperar, não sei mesmo, assim, porque como eu não sei muito do caso também, então o que eu sei do caso é o que eu vi na mídia e o que eu vi na série naquele dia, né? Sim. Mas e você, tem alguma expectativa? Depois do que a Jovita falou, né, que vão ter alguns quebra-cabeça, tipo assim, vai ser meio que um quebra-cabeça em que algumas peças vão encaixar, até mesmo sobre a própria Priscila, assim, sabe? Eu não sei exatamente o que esperar, assim, sabe, dos próximos episódios, mas eu imagino que possa ter algumas respostas, não sobre a questão do caso do desaparecimento, mas algumas coisas que vão quebrar algumas teorias, assim, sabe? Do sumiço dela e tudo, assim, vão meio que refutar algumas teorias que faziam sentido em 2004, não fazem tanto sentido hoje, mas elas ainda existem porque a gente não tem nenhuma resposta sobre. O que você achou dessa experiência, assim, de ir na Premiere, de assistir e tal? Eu gostei muito, foi muito legal. Apesar de não ser muito, tipo, do True Crime, mas o que você achou, assim? É legal, né? Cara, a gente foi num cinema fodão, né? Eu nunca tinha ido num cinema muito foda, assim, e tal. Eu já tinha ido em aberturas de filme já antes, assim, assisti no primeiro dia e tal, de graça e tudo mais. De graça. De graça. Por causa do podcast, a gente fazia a matéria e tudo mais, né? É porque a gente fala de graça, parece, está sendo, estão pagando, não, ninguém pagou nada. Foi um convite mesmo, né? Foi diferente do que eu esperava, assim, eu esperava que fosse menos... Uma coisa mais simples, assim, eu só iria assistir e pronto, ganhar pipoca e refrigerante. Exato. Eu também achei isso, porque eu tava prestes a comprar alguma coisinha pra comer. Sim, aí porque falei, a gente ali, né? teve um buffet da hora, né? Muito bom. Cara, foi uma recepção muito bonita, muito gostosa, assim, sabe? Sim. Muito saborosa. Sim. E foi num cinema bastante agradável, né? A gente ficou sentado num lugar bem gostoso. É verdade, é verdade. Foi uma experiência
bem foda, assim. Cara, foi muito, assim, sabe? E eu gosto muito de true crime, assim. Então, pra mim, foi uma experiência incrível, assim, sabe? Você tá assistindo a série junto com a família do pessoal, né? Que eu fiquei até aqui em casa, eu fiquei me questionando, assim, porque eu nem imaginei que a família fosse estar lá, né? Imaginei que o diretor estivesse lá pra responder algumas coisas, pra conversar e tudo. Eu imaginei que fosse mais a questão da produção, sabe? Não a família mesmo. Tanto é que a gente tava conversando, né, num cantinho, aí eu falei, o Vitor Belfort tá ali. Gente, tá a família inteira ali. Aí eu fiquei assim, gente, que foda. Nossa, eu fiquei muito animada, assim, sabe? Tipo, foi uma experiência muito boa. Espero que a gente seja convidado outras vezes, né? Porque eu gostei bastante. E espero que vocês tenham gostado desse episódio também, né? E falando em episódio, onde que as pessoas podem ouvir este e outros episódios do Terror Sem Medo? Em plataformas de áudio a gente tá no Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e Orelo, mas também você pode assinar o feed do Terror Sem Medo no seu agregador de podcast favorito. Sim, dando 5 estrelinhas onde der pra dar 5 estrelinhas. Sim, e comentando. A gente viu que tem gente dando estrelinhas pra gente. Cara, a gente tá muito feliz mesmo. Comentários, e-mails, estrelinha, Premiere... Um monte de coisa legal. E nas redes sociais, onde que as pessoas encontram a gente? Pra fazer esses comentários, pra mandar e-mail, pra acompanhar tudo. As nossas idas em cinema, que às vezes a gente coloca que a gente tá indo ver um filme, né? Verdade. Pra ver as nossas caras também, se você quer ver a cara, só ouve as nossas vozes e não sabe como é a nossa cara. Mas a gente tá no Instagram, como Terror Sem Medo 13, tudo junto, e 13 numeral. E agora a gente tem um canal no YouTube, só que não temos vídeos em YouTube. A gente faz uns shorts e tudo mais, a gente aparece nos shorts às vezes, mas os nossos podcasts estão sendo uploadados automaticamente lá agora, porque o YouTube quer que seja assim. Então você pode ouvir por lá também. Perfeito. E se quiser mandar um e-mail pra gente, manda um e-mail para terrorsemmedo13@gmail.com. Perfeito. E até a próxima semana e vá assistir. Não só dê o play nos episódios aqui, mas hoje a gente vai pedir pra você também assistir lá, assistir a série documental Volta Priscila no Disney Plus. Assim como a gente também vai assistir. Até semana que vem. Vamos dar play agora, ó. Até semana que vem. Tchau.